Jesus é o Messias que o povo de Israel esperava. E no evangelho de hoje nós acabamos de ouvir que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, que vem do hebraico, significa aldeia de Naum, ou pode ser traduzido também como Vila da Consolação. Então, na cidade de Cafarnaum, nessa localidade, Jesus, já que era a Vila da Consolação, Jesus consolou muitas pessoas com a sua palavra, com a sua pregação, com os seus atos, com as suas curas. E Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, e para os judeus o sábado era o dia por excelência, porque era o dia em que se celebrava a liturgia dentro da sinagoga. Jesus entra em Cafarnaum, vai até a sinagoga e começa a ensinar. O evangelho diz que as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus, ao ensinar, ele superava os mestres da lei e os escribas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Os mestres da lei e os escribas, eles também ensinavam. Eles também explicavam um pouco da Torá, explicavam sobre os profetas, mas por que Jesus, ele teve autoridade, ele tem autoridade? Porque a autoridade de Jesus vem da sua palavra e vem da sua pessoa. Jesus é um homem livre, maduro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e Jesus é um homem que tem autoridade, porque aquilo que ele falava concordava com os seus atos, concordava com a sua postura. Por isso que uma pessoa, se realmente ela quer ter autoridade, ela precisa ensinar, ela precisa ter autoridade pela palavra, mas ainda mais, ela conquista a autoridade pelas atitudes dela. Ela conquista a autoridade pelas ações dela que condizem com a palavra. E essa palavra autoridade, essa realidade, para nós hoje soa tão estranho. Nós que vivemos no mundo ocidental, nós estamos tendo problema com essa palavra autoridade. Porque nesse espírito revolucionário que entrou no Ocidente, que entrou na sociedade hoje, nós não queremos mais saber de autoridade. Nós ouvimos a palavra autoridade, nós vemos essa realidade da autoridade, e isso parece nos causar um impacto, isso parece nos chocar, porque nós queremos a liberdade em tudo. Até a autoridade dentro da igreja pode nos incomodar. E a igreja nunca foi democrática. Hoje tem linhas por aí, tem pessoas que dizem que a igreja é democrática, que todo mundo pode fazer tudo. A igreja nunca foi democrática. Ela foi fundada por Cristo, na fé de Pedro, e ela continua sendo hierárquica. Nós precisamos da autoridade, uma autoridade que nos ajude, uma autoridade que nos oriente, uma autoridade que pela palavra e que pelos exemplos nos conduzam. E Jesus tinha autoridade. Tanto tinha autoridade que ele expulsa um espírito mau de um homem que estava na sinagoga. Por que os judeus não entenderam essa ação de Jesus? Porque para eles, para expulsar um espírito mau, somente Deus tinha esse poder. Aí eles começavam a se perguntar, mas como que um homem entra em Cafarnaum, entra na sinagoga, começa a ensinar, e como que ele consegue expulsar um espírito mau? Jesus fez isso porque ele tinha poder para isso, porque ele estava em comunhão com o Pai, ele estava em ligação com o Pai, e por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele tinha autoridade, e ele tem autoridade até hoje, ele tem força, ele tem poder para expulsar os espíritos maus.